Pessoal, bem-vindos de volta aqui no nosso quarto vídeo dessa série sobre história do movimento ambiental. Nós tínhamos parado no vídeo anterior na década de 70 desse histórico, onde entramos numa nova fase do movimento ambientalista ao redor do mundo. E só para constar, aquele mesmo disclaimer que eu faço em todos os vídeos, que eu uso algumas imagens da internet, e esse vídeo não tem nenhuma finalidade comercial, é só finalidade didática mesmo, mas por acaso, se você for o autor de uma dessas imagens e quiser que eu retire, só deixar um comentário ou me mandar um e-mail que eu gravo um novo vídeo e troco a imagem sem problemas. Bom, então por que a gente diz que entrou numa nova fase? Porque essa consciência ambiental que estava meio difusa, era uma coisa assim bem de nicho, bem localizada, ela se consolida e o movimento ambiental passa a existir como um movimento social isolado, né? Isolado no sentido de independente de outros movimentos. Né? Ele se descola de outros movimentos sociais e passa a existir como um movimento autônomo e consistente. As grandes ONGs ambientalistas surgem nessa década, né? Então Greenpeace, WWF e várias outras têm o seu surgimento ao longo dessa década e a sua consolidação, né? Também o conceito de educação ambiental, que hoje parece uma coisa tão natural para a gente, que é do dia a dia, surgiu também na década de 70 esse conceito da educação ambiental. E também os primeiros partidos verdes, na Europa, principalmente, que surgiram nessa década de 70. Então a gente está vendo que tem várias coisas que hoje parecem perfeitamente naturais para a gente, mas que não existiam antes. E passaram a existir na década de 70, quando o movimento ambiental se consolida. Né? E nós tivemos essa conferência do Homem e da Biosfera, que criou esse conceito de reservas da biosfera. Que esse conceito de reservas da biosfera é uma ideia que vai além um pouco do conceito de unidades de conservação, abrangendo grandes regiões onde nós deveríamos ter, né, não temos, né, um uso mais consciente, e dentro de uma reserva da biosfera, e algumas do Brasil estão aqui destacadas em rosa, nós temos sim algumas unidades de conservação, que são áreas núcleo, depois teriam áreas de amortecimento e outras áreas de uso mais sustentáveis. Mas nessa conferência que se criou esse conceito de reservas da biosfera. Mas principalmente, né, essa conferência foi a de 68. Essa conferência aqui, a Conferência de Estocolmo, né, que reuniu praticamente todos os países que eram ligados à ONU, de 1972, que foi considerada a primeira grande conferência ambiental propriamente dita. E nessa conferência a gente vê uma disputa que recentemente aqui nessa reunião da COP26, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2021, que teve a mesma disputa e o mesmo tipo de retórica entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, no qual os países em desenvolvimento diziam que um excesso de proteção ambiental, ou se eles adotassem muita regulação ou muita restrição, isso seria um entrave, né, um bloqueio, uma dificuldade para o seu progresso. Uma coisa do tipo assim, vocês, países desenvolvidos, já cortaram todas as suas florestas, já degradaram todo o seu ambiente e a sua riqueza vem disso, e agora que chegou a nossa vez nós não podemos? Bom, aqui nesse vídeo não é o caso da gente analisar em profundidade isso, mas atualmente não é mais verdade que o desenvolvimento tem que vir atrelado a uma degradação ambiental desse tipo bem grosseira, de desmatamento e de poluição. Tá? Os países em desenvolvimento também consideravam que esse excesso de cobrança ambiental por parte dos países desenvolvidos seria uma ingerência, quer dizer, uma interferência na autonomia decisória, na autonomia de decisões dos países em desenvolvimento. Então, por isso, houve uma certa resistência ao reconhecimento da problemática ambiental ou da interferência dessa problemática em vários outros problemas que a sociedade estava vivendo. E uma certa resistência a uma tomada de ações mais proativas por parte desse grupo dos países em desenvolvimento. E claro que isso é uma falácia que a gente chama de falácia do Tucoque, ou falácia do você também, que é do tipo assim, você também já fez isso aí, então por que eu não posso fazer? Né? Mas na verdade o que estava sendo discutido e que se discute hoje temos problemas ambientais seríssimos e temos como resolver. Não é porque alguém já fez no passado coisas erradas que eu tenho direito de fazer também. Né? O que está sendo discutido é a situação atual e principalmente
tem uma falácia mais profunda, que é essa ideia de que você precisa degradar o meio ambiente, precisa desmatar ou precisa desse tipo de impacto grosseiro no meio ambiente para se desenvolver. Hoje em dia já se mostrou que não precisa disso. Mas isso é assunto para outros vídeos e tem muito material aí na internet sobre isso. Pois bem, essa conferência de Estocolmo, que se discutiu muito essa relação entre meio ambiente e desenvolvimento, que a gente acabou de falar, é necessário, não é necessário, precisamos desmatar e poluir ou não precisamos, onde começou a ter uma certa legislação aí, entre muitas aspas, internacional, vários protocolos e compromissos internacionais que os países signatários deveriam seguir, sobre poluentes persistentes, sobre o comércio transfronteiriço de substâncias perigosas, sobre certo tipo de o que poderia ser transportado entre países ou não. Tudo teve a sua embrião aí, a sua semente nessa conferência de Estocolmo. Teve uma declaração com vários princípios que a gente extrai para o direito ambiental ou para mesmo o desenvolvimento sustentável, que chamou Declaração sobre o Ambiente Humano. E também houve um incentivo a diversas políticas públicas, criação de órgãos ambientais. No Brasil mesmo, um pouquinho depois, foi criado a Secretaria Especial de Meio Ambiente, mesmo dentro de um governo ditatorial que nós estávamos vivendo na época. Também foi criado aí o PNUMA, em inglês o NEP, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então é um programa vinculado à ONU, mas específico para tratar de questões ambientais. Assim como nós temos a FAO para tratar da questão alimentícia, a Unesco para tratar das questões educacionais e culturais, etc. Então é um programa dentro das Nações Unidas para tratar de questões ambientais. E eles têm um site com diversos idiomas, muita informação, muito material. Se vocês derem uma fuçada ali no site do PNUMA ou da UNEP, vai ter muita coisa para quem gosta dessa área. Também houve um estímulo para acordos multilaterais, que é a base que a ONU funciona. A ONU não é baseada em acordos bilaterais entre países separadamente, mas estimula que se tenha acordos nos quais nós tenhamos muitos atores envolvidos, muitas partes, como eles chamam, os países participantes. E houve uma condenação explícita para os testes nucleares, e a partir da década de 70 eles começaram a reduzir mesmo, e hoje em dia nós temos muito poucos testes. E também foi criado o Dia do Meio Ambiente, que foi o dia de encerramento dessa conferência, acho que foi o dia de encerramento, que é o 5 de junho, e então desde 1972 que é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. Dentro dessa época nós também tivemos um relatório que foi chamado Os Limites do Crescimento. Esse relatório foi encomendado pelo Clube de Roma, que é um grupo de intelectuais e pessoas influentes, que encomendaram para o MIT um relatório, uma análise sobre o crescimento. E esse relatório, que foi do finzinho da década de 60, então que influenciou muito o pensamento e a consolidação do movimento ambiental na década de 70, nesse relatório eles já diziam meio que o óbvio, que nós temos limites para o crescimento econômico constante, então, e que nós teríamos que ter um crescimento zero a partir de um certo ponto, que seria um crescimento zero. A economia não crescer mais continuamente, porque a economia continuamente necessita de demanda de energia e matéria-prima que não mantém um suprimento infinito. Nós temos um suprimento finito porque nós temos só esse planeta aqui. E esse relatório foi atualizado 30 anos depois e muitas das conclusões ainda permanecem, embora os detalhes da modelagem, claro que o conhecimento avançou, as técnicas estatísticas avançaram, mas grande parte se consolidou, e eles fazem uma previsão que se nós não tomarmos nenhuma ação, pode ser que por volta do ano 2050 tenhamos um crash. Então nós temos que tomar atitudes para que o meio ambiente não se volte com força total em cima da gente, o que também é meio óbvio. Enquanto isso, o que estava acontecendo aqui em Terra Brasilis, logo no comecinho da ditadura, em 1965, é lançado o novo Código Florestal. Como eu tinha dito para vocês, esse não é o primeiro código. O primeiro código é lá de 34, no governo de Getúlio Vargas. Então nós temos esse Código Florestal, que foi alterado em 2012, mas o novo código manteve muitas das coisas desse código de 65. Também foi criada uma lei de fauna em 67, então nós já tínhamos algumas legislações ambientais aí. Alguns parques nacionais foram criados, mesmo sendo um governo ditatorial.
Mas como a gente estava vivendo esse momento político aí, a década de 70, entre 69 e 75, 76 foi o período mais duro da ditadura, então isso houve um prejuízo dessa conscientização, desse impacto, por causa desse momento político. As pessoas mais conscientes, né, nas universidades, nos movimentos sociais, né, nos artistas intelectuais, estavam mais preocupados com o nosso momento político muito grave de ditadura, então isso houve certo atraso da conscientização ambiental. De qualquer forma, já em 73, então a gente vê que mesmo num governo ditatorial, nós não estávamos imunes a essas influências internacionais, e logo um ano depois da Conferência de Estocolmo, que a gente acabou de ver aí, né, em 72, é criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente, por influência muito de um ambientalista famoso chamado Paulo Nogueira Neto, que foi o primeiro secretário, e esse é o embrião do atual Ministério do Meio Ambiente. Tá? Temos aí também uma imagem de uma das nossas primeiras ONGs ambientalistas, né? A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAM, muito atuante. Então nós temos um movimento ambientalista muito forte ali no Rio Grande do Sul. Eles conseguiram algumas vitórias. E já no período democrático nós temos a Constituição Federal de 88, que tem um artigo específico sobre o meio ambiente. Se quiser saber mais sobre esse aspecto específico, né, sobre o meio ambiente na Constituição, nós temos aqui um vídeo na playlist de Direito Ambiental que trata especificamente do meio ambiente na Constituição Federal. E em 87 nós temos o relatório Brundtland, mas também esse vídeo aqui já está ficando um pouco comprido e isso é tarefa para o próximo vídeo.